O Brasil é um país mega diverso em questão de biodiversidade, ficando em primeiro lugar em alguns rankings que medem esse valor. Para tentar compreender melhor e facilitar a análise dessa diversidade, foram definidas regiões com certas características típicas que foram denominadas biomas. Mas afinal, o que é um bioma? Segundo o dicionário WISE, bioma é uma grande comunidade estável e desenvolvida, adaptada às condições ecológicas de uma certa região e geralmente caracterizada por um tipo principal de vegetação, como por exemplo a floresta temperada. No Brasil temos alguns biomas definidos. Na região do sul do Brasil, mais precisamente no Rio Grande do Sul, predominam as pradarias temperadas, mais conhecidas por aqui como pampas. Essa região se caracteriza por grandes extensões de campos de gramíneas adaptados ao clima frio, pois o inverno lá pode chegar aos 0 graus. Os pampas já estão muito modificados pelo uso agropecuário, com poucas áreas de conservação. A caatinga é o bioma de vegetação de savana estépica presente no interior dos estados do Nordeste, desde o Maranhão até a Bahia, e é o único bioma que só ocorre no Brasil. É uma região de clima semiárido devido à baixa pluviosidade da região, o que levou à presença de plantas adaptadas a esse tipo de clima, como cactos e árvores decíduas. A caatinga é um bioma frágil, e a mineração na região tem causado grande impacto. O cerrado é a savana do Planalto Central brasileiro, ocorrendo em todas as regiões com exceção do sul. Sua vegetação é muito variada dependendo do local onde ocorre, desde campos abertos até matos fechados, conhecidos como cerradões. O clima das regiões onde ocorre é sempre quente, sendo úmido no verão e seco no inverno. Devido ao calor e à baixa pluviosidade nessa estação, podem ocorrer queimadas espontâneas, o que levou ao aparecimento de plantas adaptadas à presença do fogo. O cerrado é rico em espécies endêmicas e é o segundo maior bioma brasileiro, mas já foi extensamente devastado com o avanço da agropecuária para a região central. O Pantanal é um bioma que se estende do sul do Mato Grosso ao Mato Grosso do Sul, se estendendo também para Bolívia e Paraguai. Sua característica principal é um ciclo de cheia e seca que ocorre todo o ano, sendo as cheias causadas pelas chuvas abundantes no verão e a seca pela baixa pluviosidade no inverno. A fauna e a flora que lá habitam são adaptadas a esse ciclo, e dele dependem. Grande parte do volume de água que aparece no verão vem de nascentes em serras que circundam a planície pantaneira, o que torna essas nascentes de importância vital para esse bioma. A Amazônia é o maior bioma do Brasil, com uma área de 4 milhões de km². O clima na região é quente e úmido, chovendo praticamente o ano todo. Devido a essa abundância de água e a uma média de temperatura favorável, a diversidade de vida lá é muito grande. A Amazônia tem grande importância não só pela sua biodiversidade, mas também pelo que ela representa em termos de regulação climática. Por possuir uma área florestal muito extensa, ocorre muita evapotranspiração da floresta, e grande parte dessa água que evapora vai para outras regiões do Brasil e da América Latina em forma de chuva. Infelizmente, a Amazônia tem sido desmatada em velocidades alarmantes para dar lugar a pastos e plantações. A Mata Atlântica também é um bioma muito biodiverso, tendo no passado ocupado 1.200.000 km de extensão por todo o sul e leste brasileiro, e atualmente restando apenas em torno de 7% da área em que ela se encontra devido ao crescimento urbano e agropecuária. Também é uma floresta de clima quente e úmido, porém muitas regiões onde ela existe possuem altitudes elevadas ou um inverno com baixas temperaturas, o que define muito a fisionomia do bioma. A Mata Atlântica, assim como o Cerrado, é considerado um hotspot, sendo o bioma mais biodiverso do Brasil. Apesar de estarmos utilizando o termo bioma para definir essas regiões características, alguns especialistas preferem utilizar o termo domínio para definir os ecossistemas predominantes das regiões brasileiras. Para esclarecer alguns desses conceitos, entrevistamos o professor José Rubens Pirani, pesquisador e docente do Departamento de Botânica da USP. O termo domínio é considerado mais apropriado do que bioma na abordagem de escala ampla, porque bioma é um conceito que fala da uniformidade das qualidades, das características de uma comunidade, de um ecossistema. Então você vai ter uma floresta tropical úmida, e você vai ter essas características predominantemente de floresta úmida neste bioma. Já no domínio, você vai estar tratando de uma área ampla que pode ter um ou mais biomas. Então, quando nós pensamos numa região do Brasil ou num estado do Brasil, é difícil você dizer que aquele estado tem o bioma da Mata Atlântica ou o bioma do Cerrado. Você pode dizer que naquele estado tem
domínio do bioma cerrado, né? O domínio do cerrado. Por quê? Porque naquela área ampla, que é aquele estado inteiro, aquela região inteira do país, vão ocorrer certamente vários domínios. No próprio domínio do cerrado, perdão, vão ocorrer vários biomas. Então você vai ter no domínio do cerrado, além do bioma cerrado predominante, bioma de mata úmida ao longo dos rios, bioma de vegetação rupestre nos afloramentos, bioma de vegetação de mata seca decídua nos afloramentos de calcário e assim por diante. É notável que cada domínio apresenta características exclusivas em seus ecossistemas, principalmente em relação às suas vegetações típicas. Mas o que define a vegetação típica de cada bioma? Domínios morfoclimáticos brasileiros não são exclusivos nesse aspecto da nossa região. Existem domínios semelhantes em outras partes do mundo. E é esse o aspecto principal da questão vegetação. Um dado tipo de vegetação raramente é exclusivo de uma única área no mundo. Vários dos tipos de vegetação, eu diria a maioria, ocorrem em outras faixas do mundo com as mesmas características climáticas. Então, em qualquer área do mundo, na faixa tropical, onde tenha um predomínio do clima tropical típico, com estação seca alternada à estação úmida bem definidos, nós vamos encontrar os domínios das savanas. Então, no Brasil, nós temos o domínio das savanas, representado pelo domínio do cerrado. Na África, na mesma faixa latitudinal, clima predominante semelhante, temos o domínio das savanas africanas. E vamos lá para a Austrália, novamente, vamos ter uma grande faixa com domínio de savanas, onde tem clima semelhante. Para as florestas úmidas, a mesma coisa, né? Na região equatorial, florestas úmidas aqui, temos florestas úmidas do Congo, na África, florestas úmidas na Índia e na Austrália. Então, a vegetação, o domínio morfoclimático, ele não vai ter pátria exclusiva, ele vai ocorrer aonde houver clima determinando, permitindo aquele tipo de vegetação predominante se instalar. Ao contrário, em contraste, a flora de cada domínio é muito característica. A flora africana compartilha pouquíssimos gêneros e plantas com a flora dos cerrados. Assim como a flora savânica da Austrália tem também a constituição típica com plantas próximas dos eucaliptos, que são totalmente ausentes nas savanas africanas e quase nada também aqui na flora sul-americana. Por quê? Porque aí nós temos a história do bioma, né? Não só como vegetação, mas como quais linhagens de plantas estavam aqui e puderam se adaptar àquele bioma na medida em que ele se constituía. De acordo com a definição de reinos florísticos, o Brasil se enquadra dentro da região neotropical. Para conhecer melhor essa região biogeográfica, precisamos rever um pouco da história da formação do continente sul-americano e a evolução da flora típica dessa região. As Américas Central e do Sul faziam parte do supercontinente Gondwana, e após a separação por deriva continental, alguns organismos de origem gondwânica foram mantidos e evoluíram isoladamente nessa nova região. Posteriormente, a formação do Istmo do Panamá serviu como ponte de passagem para a troca de material genético entre a América do Norte e a América do Sul, permitindo o desenvolvimento da flora que conhecemos atualmente. Quando se formou a ponte contínua de terra pelo Istmo do Panamá, conectando a América do Norte com a América do Sul, territórios estavam isolados por milhões de anos, houve o grande intercâmbio biótico de animais e plantas entre essas floras e faunas do norte e do sul. E foi talvez o ambiente heterogêneo em altitude, em climas da América Central, constituído pelo Istmo do Panamá e territórios ao norte, que possibilitou que muitos seres adaptados a viver em latitudes mais altas conseguissem penetrar na América do Sul. E vice-versa, seres montanos da América do Sul, adaptados a clima montano, conseguiram subir e penetrar e subir até o México, porque existem montanhas na América Central, inclusive na região do Panamá. Então existiu uma continuidade não só de terra, mas de hábitats propícios para esses seres migrarem de norte para o sul e do sul para o norte. Apresentamos até aqui um resumo sobre fitogeografia e biomas brasileiros.
Mas por que exatamente precisamos estudá-los? Qual a importância das pesquisas e trabalhos que são feitos para compreender cada vez mais a enorme complexidade dos ecossistemas e propriedades de cada bioma brasileiro? O aspecto importante da conservação biológica relacionada aos nossos biomas, que eu destacaria, é relativo ao remanescente atual que ainda temos de cada um deles e a área territorial de cada um deles. Então, a nossa preocupação com a Amazônia, que é sempre muito flagrante pela pujança daquela vegetação maravilhosa, em termos de conservação biológica, eu diria que é mais premente a conservação do Cerrado e da Mata Atlântica do que a da Amazônia. É mais premente medidas urgentes de manejo, de conservação. Claro que a conservação da Amazônia é super importante também, ela também está ameaçada, mas pela extensão territorial enorme que ainda temos de Amazônia, pela vasta área que ainda está mais protegida, mais distante da influência antrópica, eu diria que ela é muito mais grave a situação do Cerrado e da Mata Atlântica, porque a extensão territorial remanescente destes já é muito menor em relação ao que eles eram do que a Amazônia. Aliás, essa não é uma opinião minha, mas a própria determinação dos hotspots do mundo, que são 25 hotspots de biodiversidade para a conservação, quais deles foram destacados no Brasil? Cerrado e Mata Atlântica, e não a Mata Amazônica. Exatamente por esses critérios de número de endemismos de espécies endêmicas de vertebrados, de plantas com flores, em Cerrado e Mata Atlântica, e a proporção deles que está altamente ameaçada pela destruição já perpetrada e pela destruição em andamento pela atividade humana. Então, realmente, é muito mais urgente nós refrearmos à frente da agropecuária, né, da soja no Cerrado, e protegermos o que ainda resta de Mata Atlântica, quando possível, para que nós consigamos realmente manter um pouco da vegetação que ainda temos desses ecossistemas. Só com os parques, reservas florestais, reservas biológicas, RPPNs que existem de Mata Atlântica e de Cerrado, não é suficiente para manter a conservação biológica efetiva. Precisa haver conectividade entre esses fragmentos, entre essas reservas, tem que ter cordões de mata que estão fora dos parques, mas que persistam para permitir que as populações de animais e plantas sejam mantidas de forma a perpetuarem, a se perpetuarem. Porque se as populações estiverem pequenas, confinadas em áreas reduzidas, a erosão genética pode levar à extinção dessas plantas e animais. Inúmeros trabalhos demonstram a importância dos biomas para a manutenção do equilíbrio climático. Isso se reflete diretamente na vida e no bem-estar do ser humano, uma vez que usufruímos dos recursos que o meio ambiente nos proporciona. Quanto mais conhecimento sobre nossos biomas, mais aprendemos como conservá-los, para que futuramente possamos conviver em harmonia com a natureza e com boa qualidade de vida.